Tá ligado? Bom dia para todos, pessoal aqui do auditório, os colegas aí de todo o Brasil. Nós vamos começar agora a falar sobre números reais. Esse é um assunto que é a base de tudo que se faz no ensino médio. Quase todos os tópicos abordados no ensino médio e depois no ensino superior também são a respeito da estrutura dos números reais. Se faz alguma coisa com a matemática discreta, dos números naturais, mas a grande maioria dos tópicos, toda a parte de funções, incluindo funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, depois toda a parte de geometria analítica, tudo isso repousa na noção de número real. E os livros didáticos do ensino médio abordam o assunto. Mas a impressão que a gente tem é que na grande maioria dos livros, esse assunto é uma batata quente, né? Então tem um capítulo no início do livro referente à primeira série do ensino médio que fala sobre números, mas organizado de uma forma tal para a gente poder se livrar o mais rápido possível de discutir essas coisas um pouco complicadas aí com os alunos. Isso tem efeitos extremamente danosos no final do ensino médio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho recentemente, nos últimos 4, 5 anos, me envolvido na análise dos resultados do SAEB, que é a avaliação que o MEC faz um retrato da situação do ensino brasileiro ao final da 4ª série, da 8ª série e da 3ª série do ensino médio. Então, eu vou mostrar para vocês uma das questões que foi perguntada aos alunos do final do ensino médio, tá? E mostrar quais foram os resultados, qual foi o índice de acerto da questão. O que a questão pedia para fazer é o seguinte: pedia para localizar na reta a fração menos 2 quintos. E aí tinha a reta numérica, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tinha ainda a gradação decimal, que eu não vou colocar, e aí tinha as diversas alternativas. O A estava aqui, o B estava aqui, o C estava aqui, e o D estava aqui. Tudo bem. Qual a resposta certa? Percentuais de opção dos alunos, tá? A opção A, tá, que eu ouvi aí, foi escolhida por 61% dos alunos. A opção B foi escolhida por 26% dos alunos. A opção C foi escolhida por 7% dos alunos. E a opção D por 4% dos alunos. Tá? Isso aí, alunos da 3ª série do ensino médio. Né? Que, bem, vamos dizer, não, esse não é um assunto da 3ª série do ensino médio, não é algo que pertença ao que se ensina no ensino médio. Exatamente, não se ensina, tá? Se foge, tá, dessas questões do entendimento, da reta numérica, dos números, tá? Como o diabo da cruz, né? A gente quer, em geral, apresentar muito direitinho lá todas as notações. Então, os alunos sabem perfeitamente o que significa Q menos asterisco aqui, tá? Q menos asterisco, números racionais, dos quais eu pego só os negativos, excluo zero. Vocês sabem. Agora, números racionais é algo que
os alunos não têm um conhecimento operacional do conjunto dos números racionais. Tá? E todos os problemas que se pede para fazer qualquer coisa que vise fazer conversão entre representação decimal, tá, e a representação por fração, tem o mesmo tipo de desempenho por parte dos alunos. Tá? Então, eu estou dizendo isso para fazer uma recomendação aí muito forte aí a vocês, né, que não tratem, quando começarem com os alunos da primeira série do ensino médio, não tratem os alunos como se eles soubessem realmente trabalhar com números, tá? A maior parte dos livros, tudo que fala sobre números racionais e irracionais é algo do seguinte tipo: o número é racional quando pode ser escrito sob a forma de fração. Quando o número não é racional, ele é irracional. E para por aí. Tá? Então, uma das preocupações desse capítulo 4 aí do nosso livro, tá, e da aula que a gente vai fazer hoje, tá, é despertar aí vocês para a necessidade, tá, de tratar com os números reais, de um modo geral, tá, e com seus subconjuntos, a diferenciação entre números racionais e irracionais, tá, como algo que tem que ser feito com os alunos, porque eles de fato, tá, não carregam. É claro que é lamentável, tá, que isso aconteça, é lamentável que os alunos cheguem na primeira série do ensino médio sem saber trabalhar com frações e decimais. Mas é mais lamentável ainda que eles terminem o ensino básico, cheguem à terceira série do ensino médio também sem saber trabalhar com isso. Então não dá para ignorar esse tipo de falha. Tá? A gente tem que atacar o problema de tentar passar para os alunos, tá, um pouco mais do que o que são os números reais. Então, se perguntar para um matemático o que é o conjunto dos números reais, tá, ele provavelmente vai dar uma resposta que não é a resposta útil para os alunos do ensino médio. Tá? Então, esse conhecimento a respeito dos números reais, ele foi amadurecido ao longo de muitos séculos. Tá? Então, desde os gregos, lá vários séculos antes de Cristo, tá, até o final do século XIX, né, houve um grande esforço, aí, 2.500 anos praticamente, para tentar organizar o conhecimento a respeito dos números reais. Tá? E esse conhecimento, na verdade, ele é sintetizado, tá, numa caracterização axiomática. Ou seja, o que é uma caracterização axiomática? É um conjunto de propriedades, tá, que servem como ponto de partida para fazer demonstrações a respeito de tudo que se refere, tá, aos números reais. Claro que não é o caso de passar essa estrutura axiomática para os alunos, mas é fundamental que a gente tenha uma ideia de qual é essa estrutura. Então, essa estrutura, tá, então, numa frase única, ela é dada do seguinte modo: a gente diz que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo. Tá? O que essas três palavras significam? Um corpo está associado às propriedades das operações com números reais, essencialmente a propriedades da soma, da multiplicação e das operações inversas de subtração e divisão. Então, os axiomas de corpo simplesmente resumem as propriedades dessas operações, propriedade comutativa, associativa, existência do inverso e assim por diante. Tá? O fato do corpo ser ordenado significa que a gente tem no conjunto dos números reais a noção de ordem, que nos permite falar em desigualdades. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito de desigualdades. Tá? E o fato dele ser completo, ele traduz, tá, no final das contas, a propriedade que é mais intuitiva, tá, e básica a respeito dos números reais. O Elon, quando começou a falar de números ontem, né, ele deu a definição de Euler, tá, segundo a qual número é tudo aquilo que é utilizado para contar, né, ou para medir. Tá? Então,
a ideia de número real surge naturalmente da necessidade de você fazer medições. Então, números reais foram inventados, tá, para você poder fazer medição. Então, como é que você faz uma medição? Você elege uma unidade. Então, unidades modernas, hoje em dia, são unidades padronizadas, né, como metro, centímetro, as unidades inglesas. Tá? As unidades, nos tempos mais antigos, eram menos padronizadas, né? O tamanho do pé do rei, tá? Ou algo parecido. Tá? Você pegava um objeto qualquer, elegia como unidade, tá? E na hora de você efetuar uma medição, tá? Você simplesmente pegava lá o pé do rei, ou a cópia lá do pé do rei, né? E via quantas vezes a sua unidade cabia dentro da medida, dentro do objeto a ser medido. Então, se desse o número certo de vezes, ótimo. Tá? A gente poderia utilizar uma contagem para fazer essa medição. Então, no caso em que a unidade cabe naquilo que vai ser medido um número inteiro de vezes, então medir equivale a contar. Tá? Mas na situação geral, isso não vai acontecer, não? Você vai ter um certo número inteiro de vezes, e aí vai sobrar um pedaço que vai ser menos do que uma unidade. Então, para todos os efeitos práticos, tá, o que a gente faz é pegar essa unidade, subdividir, tá, essa unidade num certo número de submúltiplos. Então, por exemplo, se a gente está utilizando uma régua, por exemplo, em que essa unidade pode ser o centímetro, tá, nós vamos subdividir isso aqui, por exemplo, em milímetros, né? E, de posse dessa divisão aqui da unidade, tá, exprimir esse pedacinho que está aqui, tá, como um certo número de subdivisões. Tá? Então, ao fazer isso, o que nós estamos fazendo, na verdade, tá, é dividindo essa nossa unidade, digamos, em N pedaços, tá? E aí vendo qual é o número total de pedacinhos, né, que vai caber aqui no objeto a ser medido. Na prática, então, toda vez que você efetua uma medição com qualquer aparelho de medida, o resultado dessa medição é sempre um número desse tipo, tá? É sempre um número que pode ser expresso como essa razão m sobre n, que indica o quê? Indica que, dividindo a unidade, tá, em n pedacinhos iguais, eu exprimo o meu objeto a ser medido com m desses pedacinhos. Tá? Então, toda medida na prática é expressa desse modo. Tá? Eu jamais medi um comprimento, tendo que fazer reforma em casa, medi lá a largura da minha sala e coloquei, essa minha sala tem 10 raízes de 2 metros. Tá? Eu não faço isso, espero que nenhum de vocês faça também. Né? Você mede um comprimento lá na sua casa, tá? Ou seja lá para qual for a finalidade, tá? Na prática, a gente efetua medidas, exprimindo essas medidas, tá, através de um número racional. Tá? Então, como o Elon mencionou antes, na aula de ontem, durante muito tempo, tá, as pessoas estavam confortáveis com essas duas noções fundamentais. Tá? Havia os números, tá, que eram os números naturais, que serviam para contagem, tá? E haviam as razões entre os números, tá? Que hoje em dia a gente chamaria de números racionais, que serviam para medir qualquer segmento. Tá? Bom, aí surgiu a grande crise, né? Representada pela descoberta de que isso, apesar de na prática ser suficiente para efetuar medições, tá? A matemática, ao mesmo tempo que dá o suporte para você resolver os problemas práticos, tá? Cria um problema que desafia a medição através de números racionais. Tá? Então, o exemplo clássico, tá? E que mostra a necessidade, tá, da gente falar em coisas
que não são números racionais, tá? É a descoberta do Teorema de Pitágoras, tá? E, portanto, da necessidade de você exprimir a medida. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, tá? Vamos pegar aqui a nossa reta numérica. Então, eu tenho aqui a minha unidade, tá? Eu vou construir um triângulo retângulo e isósceles, tá? Então, o Teorema de Pitágoras, bom, certamente eu posso construir, tá, esse triângulo, e se eu rebato essa hipotenusa aqui sobre a minha reta, tá, isso vai me permitir construir um segmento aqui sobre a minha reta de medidas que tenha exatamente essa dimensão. Tá? E acontece que o comprimento dessa hipotenusa, pelo Teorema de Pitágoras, satisfaz a equação x2 igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. Então, a existência desse número x, tá, vem da minha possibilidade de construir esse objeto. Eu certamente posso construir esse triângulo. Tá? E a grande crise aí na matemática grega, e que realmente ela só foi resolvida de maneira completamente satisfatória no final do século XIX, tá? Com os trabalhos de Cantor, Dedekind, de outros matemáticos que então conseguiram exprimir todas as propriedades de um ponto de vista axiomático que permitisse demonstrar tudo a respeito dos números reais com precisão. Então, qual é a fonte aqui dessa crise? Bom, se esse número satisfaz a equação x ao quadrado igual a 2, tá? Então esse número, tá, deve poder ser escrito por uma razão. Tá? Então, a ideia é você representar esse x como sendo uma razão da forma m sobre n. Tá? E como todo número que é representado por uma fração, eu sempre posso fazer essa representação de modo que esse m e esse n formem uma fração irredutível. Tá? Então, toda fração pode ser reduzida à sua forma mais simples, bastando para isso eliminar os fatores comuns ao numerador e o denominador. Então, eu devo poder escrever, tá, esse número x, que representa a hipotenusa desse triângulo, como uma fração m sobre n, onde m e n são primos entre si. Tá? Às vezes, tá, os livros do ensino médio até trazem, tá, o argumento, tá, de que, de fato, esse número que resulta da construção desse triângulo retângulo é um número irracional. Eu queria saber se vocês ensinam isso para os seus alunos. O que é que mostra para os alunos que, efetivamente, esse número que se constrói desse modo, tá, é um número irracional? Quer dizer, mostra para os alunos a necessidade de estender o conjunto dos números racionais para poder exprimir a medida de um segmento como esse. Quem faz isso? Algum de vocês faz isso com seus alunos? Zero? Por que vocês não fazem isso? Alguém quer responder? Tem alguma... Vocês acham que isso é difícil demais aí para os alunos entenderem? Espera um instantinho só para os colegas dos outros estados também poderem participar. Não, eu costumo mostrar, mas é uma dificuldade, fica muito difícil o entendimento. Aí, às vezes, chega uma hora que eu vou ter que parar e vou para frente. Tudo bem. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito disso? Alguma experiência de tentar
explicar isso aí com os alunos. O que ocorre, tá, é que muitas vezes, é uma questão que até que o Elon mencionou ontem, né? Muitas demonstrações matemáticas, elas são escritas, tá, numa forma que é perfeitamente correta, mas que muitas vezes não indicam a origem das ideias, tá? Lendo a demonstração que aparece na maior parte aí dos livros, ela talvez assuste um pouco os alunos por usar uma linguagem que é mais complicada, talvez, do que o necessário para fazer essa demonstração. Tá? Então, vamos fazer uma tentativa de explorar aqui essa propriedade, né? E quem sabe vocês se sintam mais confortáveis aí no futuro para realmente convencer os alunos, ou pelo menos uma parte aí dos alunos, de que, ou seja, que vocês levem os alunos a entender, tá, a razão dessa crise na matemática representada pela descoberta do Teorema de Pitágoras. Então, o que está acontecendo é o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenha esse número x expresso como uma fração m sobre n, tá? Onde m e n são primos entre si. Tá? Isso significa que eu vou ter que m sobre n ao quadrado é igual a 2. Tá? Portanto, eu tenho essa igualdade aqui. M ao quadrado igual a 2n2. Tá? Então, uma maneira da gente conduzir, tá, esse processo, tá, é tentar levar os alunos a examinar quais são as possibilidades que a gente tem com respeito à paridade de M e N. Tá? Então, observem que, em princípio, eu teria 4 casos. Né? Eu podia ter M par, N par, eu podia ter M ímpar, N ímpar, eu posso ter M ímpar, N par, tá? E eu posso ter M par e N ímpar. Tá? E para a gente examinar essas possibilidades, basicamente o que a gente tem que saber, e é fácil a gente convencer os alunos desse fato, é que o quadrado de número ímpar é ímpar, tá? Quadrado de número par é par. Tá? Alguma dúvida a respeito disso? Não. Então vamos ver, vamos analisar cada um desses casos, né? E vamos ver se algum desses casos pode ocorrer. Primeiro caso, pode acontecer de M ser par e N ser par? Não. Por quê? Porque eu estou supondo que esse M e esse N que eu estou representando aqui correspondem à representação mais simples desse número, que eu, por enquanto, ainda estou acreditando na hipótese de ser racional, portanto, não podem ser ambos pares, senão teria um fator comum 2. Então, essa possibilidade a gente pode jogar fora. Tá? Pode ser que os dois sejam ímpares? Bom, do ponto de vista de serem primos entre si, tudo bem. Tá? Mas olha só o que está acontecendo aqui. Se n for ímpar, tá? Tudo bem, n ao quadrado vai ser ímpar, mas vai estar multiplicado por 2. Tá? Isso aqui vai ser um número par. Tá? Então, eu tenho que o quadrado de m é par. Então, m pode ser ímpar? Não. Tá? Na verdade, tá, é bem óbvio, a partir daqui, que m certamente não é ímpar. Tá? Porque como m ao quadrado é um número que tem um fator 2, tá? M ao quadrado é par, portanto, se m existir, tem que ser par. Então, de uma vez, eu já jogo fora essas duas possibilidades. Tá? A mais delicada, e que é exatamente onde os alunos se enrolam, tá? É essa última possibilidade aqui. Essa aqui é a mais sutil. Tá?
Porque numa primeira olhada, a gente vai pensar, isso pode acontecer sim, né? Porque eu posso ter n um número ímpar, tá? E aí eu vou ter um número que é da forma 2n2, que é um número par, tá? E aí esse m vai ser par. Bom, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Observem o seguinte, como n é um número ímpar, tá? Existe algum fator primo igual a 2 aqui? Não tem, tá? Então, esse número 2n2 que está aqui, possui 2 como um de seus fatores primos, tá? Mas aparecendo com expoente igual a quanto? 1. Pergunto, o quadrado de número par, tá, pode ter 2 com expoente 1 na sua expansão? Não. Quadrado de número par, tá, sempre vai ter 2 elevado a um expoente par. Então, mais uma vez, isso aqui também não pode acontecer. Tá? Então, nós pegamos cada uma dessas possibilidades, tá, esgotamos uma a uma. Tá? Esse tipo de trabalho, esse eu acredito que dê para fazer com os alunos, tá? Examinando possibilidade por possibilidade, tá? Levando eles a encontrar esses argumentos e tudo. Eu acho que esse trabalho, eu acredito, tá, que com uma turma interessada, pelo menos, tem que ser uma turma especial, tem que estar interessado em pensar, tá? Mas eu acho que esse é o resgate que a gente tem que fazer. A gente tem que levar os alunos, de algum modo, sei que a tarefa não é fácil, tá? Mas a gente só vai corrigir esse estado de coisas se a gente resgatar a ideia com os alunos, tá, de que as aulas de matemática são feitas para pensar, tá? Não são feitas para você aplicar conhecimento construído aí, simplesmente aplicar fórmula, coisa parecida. Tá? Então, esse argumento que está aqui nos mostra, então, que da necessidade, tá, da insuficiência do conjunto dos números racionais para exprimir quaisquer medidas. Tá? E, portanto, se nós queremos imaginar, tá, um conjunto de números que sejam capazes de exprimir quaisquer medidas, tá, eles devem incluir todos os números racionais, sim, mas devem incluir algo a mais. Tá? Então, os números irracionais são exatamente, tá, os números que completam o conjunto dos números racionais, de tal maneira que a gente passe a ter essa correspondência, tá, bionívoca, essa bijeção, entre os pontos de uma reta, onde a gente selecionou o 0, selecionou o 1, uma vez que tenha feito isso, tá, passa a haver uma correspondência entre os pontos da reta, tá, e esse conjunto que a gente vai chamar de conjunto dos números reais. Tá? Então, essa é a noção que a gente tem que passar para os alunos. Tá? Números reais, tá, são exatamente os números que vão nos servir para efetuar a medição de qualquer segmento sobre a reta. Tá? Eles incluem todos os números racionais, tá, mas incluem algumas coisas a mais, tá, que são os chamados de números irracionais. Tá? Muito bem. Uma questão que às vezes também deixa os alunos confusos, tá, é a relação entre essas ideias que estão aqui, tá, e a representação decimal. Então, quando a gente vai representar um número racional, então números racionais são representados através de alguma fração de números inteiros. Tá? Ocorre que existe uma outra forma de representação, tá, que na verdade está associada a essa, e é fundamental, tá, até hoje em dia por causa da tecnologia. Né? Em geral, hoje em dia, se eu quero efetuar
tá, uma conta complicada envolvendo números, eu vou utilizar uma calculadora e tanto a entrada dos resultados na calculadora quanto a saída dos resultados é expressa na representação decimal. Então, os livros normalmente fazem pelo menos algumas afirmativas, tá, a respeito de números racionais, irracionais e representação decimal. Às vezes você encontra nos livros exercícios do seguinte tipo. Vou perguntar para vocês aqui. O que vocês acham a respeito dessa pergunta? Esse número 3,14159 pontinhos é um número racional ou um número irracional? Você encontra isso nos livros. Tá? A resposta esperada é essa que vocês deram. Tá? Mas não é a minha resposta, não. Qual é a minha resposta? Qual a resposta do Wagner e do Elon? Não tenho a menor ideia, tá? Se esse número, tá, é um número racional ou irracional. Tá? Então, isso é um exemplo, tá, desse conhecimento superficial, tá, que os livros dão a respeito dos números sem a gente parar para pensar. É claro que eu fui um pouquinho... foi uma pegadinha, né? Por quê? Porque quando eu escrevi 3,14159, tá, muitos de vocês fizeram a ligação. Através, tá, desses dígitos que estão aqui, ele está se referindo, na verdade, à expansão decimal do número π, tá, que eu sei, aí pela minha cultura matemática, que se trata, tá, de um número irracional. Tá? Mas note que com a informação que foi dada aqui, tá, a gente não sabe disso. Tá? Tudo que eu estou informando aqui é que eu tenho um número, tá, cujas primeiras casas da expansão decimal, tá, são essas que estão aqui. Se eu chamar esse número aqui de x, o que eu estou dizendo a respeito desse número x? Hein? O que eu posso dizer com absoluta certeza a respeito desse número x? Na convenção da expansão decimal, tá, tudo que eu posso dizer é que esse número decimal que está aqui corresponde... Então, o que esses 3 pontinhos significam, tá, é que esse número que está aqui corresponde à representação desse número, tá, por falta com 5 casas decimais. Tá? Então, tudo que eu posso afirmar a respeito desse número é que 3,14159, tá, é um número, tá, que é menor ou igual a x, tá, que, por sua vez, é menor ou igual, tá, ao que eu teria somando uma unidade aqui nessa casa, tá? Menor que 3,1416. Vou botar o zero aqui para ficar mais fácil da gente comparar. Tá? Então, tudo que essa representação aqui está nos dizendo, tá, é essa desigualdade que está aqui. Tá? Se eu não digo, tá, alguma coisa a mais, tá, é isso aqui que eu estou dizendo. Tá? Como é que eu poderia ser mais preciso a respeito desse número? Bom, eu podia, por exemplo, tirar os pontinhos. Tá? Então, quando eu tiro os pontinhos, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa representação decimal aqui com 5 casas representa exatamente esse número, portanto, eu estou me referindo a esse número 3,14159. Tá? Uma outra notação que
hoje em dia, não sei, as pessoas não usam muito, não, mas é, por exemplo, algo assim, né? O que significa isso aqui? O que significa que esse, esse par de dígitos 5, 9, tá, a partir daqui, tá, se repete, tá? Portanto, isso individualiza um número, tá? Que muitas vezes a gente representa desse modo. Então, representar um número desse modo aqui é um certo abuso de linguagem, né? Porque, tá bom, 59, 59, 59, quem é que garante que continua sempre assim? Mas aí a gente não está impedido de usar um pouquinho de bom senso, tá? Então, isso que está aqui, a gente entende que dá para entender aqui num certo nível de que esse padrão continua a se repetir, tá? Então, uma frase aí que os alunos normalmente ouvem, tá? Tem nos livros, mas raramente é explicada ou justificada, tá? É a caracterização dos números irracionais como sendo aqueles números que têm uma expansão decimal que é não periódica, que ela é infinita e não periódica. Tá? E, em geral, isso vem, na maior parte dos casos, também sem qualquer justificativa. Tá? Vem sem qualquer justificativa e vem de uma maneira que não dá para usar. Então, os livros sugerem, muitas vezes, com um exercício desse tipo, se escreveu algo desse tipo, quer dizer, se você não percebeu um padrão de repetição nas 5, 6 primeiras casas, que isso vai indicar que o número é irracional. Tá? Então, chama a atenção de vocês, primeiro para esse fato. Tá? Para você poder julgar se o número é racional ou irracional através desse critério, você tem que ter, de algum modo, caracterizado toda a sequência de dígitos desse número. Tá? Se você tem apenas uma amostra desses dígitos, tá? É impossível você, através dessa amostra de dígitos, saber se vai haver ou não vai haver uma repetição. Tá? Então, cuidado com esse tipo de questão que, no final, acaba sendo não muito educativa aí com os alunos. A outra questão fundamental é por que essa afirmativa é verdadeira. Tá? Então, é isso que eu quero olhar agora, tá? Mais de perto, na investigação de por que números racionais têm representação não periódica, tá? E números racionais têm representação ou finita, tá? Ou seja, ou é algo desse tipo, tá? Ou é algo desse tipo. Mas, mais uma vez, eu pergunto a vocês, vocês justificam isso para os alunos? Aproveitam esse momento para mostrar que realmente um número racional, sei somente ser, possui uma representação decimal finita, tá? Ou, se for infinita, necessariamente periódica. Fazem isso? Eu vou ser sincero com vocês, quando eu dava aula para o ensino médio, também não fazia não, tá? Porque você tem pouco tempo, porque você quer chegar mais cedo a outras coisas, tá? Mas hoje em dia, quer dizer, olhando o resultado que os alunos têm aí no final, e principalmente com o ensino cada vez com mais deficiência aí que eles trazem do ensino fundamental, é essencial a gente aproveitar o ensino médio para solidificar a base que vem antes, tá? O que devia vir antes. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente pode mostrar. Então, na verdade, isso é um teorema, tá? É que... Oi?
Perfeitamente. Claramente, tá? Números que têm uma expansão decimal finita são racionais, tá? E quando ela é infinita e periódica, aí você pode montar um sisteminha de tal maneira que você consegue escrever esse número na forma de fração, fracionário. Então vamos lá, vamos por partes. A primeira parte do argumento foi de que se o número tiver uma expansão decimal finita, aquele certamente é um número racional. Tá? Isso é bastante simples de explicar, porque todo número que tem uma expansão decimal finita, quando a gente quer dizer finita, significa que a partir de um certo ponto, tá, todos os dígitos decimais são iguais a zero. Tá? Portanto, esse número que está aqui pode ser escrito como uma fração 3, 4, 1, 5, 9 sobre 1 seguido de 5 zeros, tá? E, portanto, é um número racional. Tá? Se o número tiver uma expansão periódica, tá? A gente também consegue mostrar, tá, que ele pode ser escrito, tá, como sendo uma fração. Tá? Então, deixa eu escrever aqui o teorema, já vou pedir para você, conserva o microfone aí para você me ajudar aqui nos argumentos. Tá? Então, o teorema é que um número real tem expansão decimal finita ou infinita periódica se e só se é racional. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui nos nossos argumentos, inicialmente, é essa parte aqui da implicação. Né? Já vimos o que acontece quando a expansão decimal é finita. Então, se tiver expansão decimal finita, ele certamente é racional. Tá? E agora temos que ver o que acontece quando ela é periódica. Tá? Então, qual é o seu argumento aí para mostrar para convencer os alunos de que um número que tem uma expansão periódica é racional? Você vai chamar esse número de x e você vai multiplicar esse número por uma potência de 10 de tal maneira que você consiga passar um período para frente da vírgula. Aí você faz uma subtração, porque aí você iguala as casas decimais, aí depois você faz uma subtração, porque aí dá um número inteiro, então você consegue escrever ele na forma de fração. Por exemplo, você multiplica aqui, você vai fazer o período passar para a esquerda da vírgula, então você vai multiplicar ele por 10, e depois vai multiplicar ele... Não, multiplica ele por 10 de novo, aí vai ficar 100x igual a 312,22. Não precisa multiplicar por 10 de novo, não. Não, você ainda não igualou as casas decimais. Pode ser, tanto faz. Tanto faz. Então, uma maneira... Querem multiplicar por 10 de novo? Exatamente, porque aí você tem as casas decimais depois da vírgula, todas iguais. Quando você diminuir, você vai fazer todas as casas decimais iguais a zero. Entendi. Exatamente. Isso, aí agora vai ficar 312,2222. Agora você subtrai a segunda equação a terceira da segunda,
Aí você consegue uma... Aí 312 menos 31. Isso, fica 90x igual... 312 menos 31, que dá o quê? 289, é isso? Ou 79? 279, né? E as casas decimais zeraram. Aí x igual a 279 sobre 90. Vou fazer a conta, hein? Ah, 281. Sempre um grande risco fazer conta no quadro, né? Daí, x é igual 281, isso, exatamente. Bom, essa é a justificativa aqui. E na realidade, isso tem até uma regrinha que o pessoal não ensina, que na realidade suprimindo todo esse processo, né? Que aí o pessoal, tudo com período, menos tudo sem período, dividido por tantos quantos forem os 9, mas na realidade está suprimindo esse raciocínio de um sistema. Muito bem. Obrigado. Acho que foi ótimo aí para mostrar para os colegas aí que não conheciam esse tipo de argumento, tá? É que essa, de fato, é uma das formas interessantes, tá, da gente mostrar para os alunos, tá, que efetivamente, quando eu tenho uma expansão periódica, tá, que a gente consegue, através desse truque, né? E é claro que isso não é uma demonstração formal, tá? Você não está fazendo aqui o caso geral, mas eu acho apropriado, tá, fazer isso com os alunos aqui no ensino médio. Você mostra um exemplo em que o período tem o período tem comprimento 1, depois você faz um outro que tem comprimento 2, mostra que isso tem que multiplicar por 100, tá? E não multiplicar por 10. E você tem ensinado para o aluno um processo através do qual, de toda dízima periódica, ele extrai uma representação através de uma fração e, portanto, consegue mostrar que é um número racional. Atrás de tudo isso, tá, tem algo, tá, que não é muito óbvio, tá, mas que os alunos normalmente não têm problema com isso, tá, que é o seguinte, no fundo, uma pergunta que em algum momento a gente tem que se fazer, não necessariamente com os alunos do ensino médio, é se esse tipo de representação faz sentido. Isso aqui é um número real mesmo? Essa história de eu escrever... Então, quando eu tenho uma representação finita, como essa, tudo bem. Isso aqui é uma fração, tá? Portanto, é um número racional, que é um número real. Mas isso aqui faz sentido mesmo? 3,1, 2, 2, 2, 2, tá? O tempo todo. Existe um número real que corresponde a essa expansão infinita? E aí que entra, tá, a tal propriedade dos números reais serem um corpo completo, tá? Então, isso, na verdade, num curso mais avançado, tá, a gente observaria que quando nós estamos fazendo essa notação, o que a gente está dizendo, no fundo, é que x é o limite de uma sequência, tá? Uma sequência não decrescente. E a propriedade de que existe o limite dessa sequência sempre é uma das caracterizações do conjunto dos números reais ser completo. Tá? Então, mas isso normalmente os alunos não têm dificuldade, estão acostumados a olhar isso aqui como representando um número. Tá? Então, essa é uma possibilidade, tá? E aí no livro existe uma outra maneira alternativa da gente fazer esse tipo de argumentação e redescobrir aquelas regrinhas que eu confesso que eu não sei de cor mais não, tá? O Elon sabe, né? Não, eu não sei, né? Não estou... que é com relação à regra para converter uma dízima periódica, simples ou composta, né? Agora, tantos nobres quanto são os algarismos do período, seguidos de tantos zeros. Até que eu sei.
tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica, não é isso? Então, deixa eu só mostrar, pelo menos para as dízimas periódicas simples, esse argumento, tá? Porque ele é interessante também, tá? E leva a um ponto que é importante que a gente conheça para poder tirar dúvidas dos alunos. Tá? O ponto de partida desse argumento aí é essa dízima periódica que está aqui. 0,99999, etc. Bom, essa é uma expansão decimal, tá, tão autêntica quanto essa. Tá? Nenhum de vocês vai... Porque vocês não reclamaram de dizer que isso aqui é um número real. Tá? Então também não podem reclamar disso aqui ser um número real, porque tem exatamente a mesma cara, com a única diferença que aqui era 2, que repetia, tá? Aqui é 9, que repete. Tá? Então eu sei exatamente o que isso significa. Isso aqui significa 9 décimos, mais 9 centésimos, mais 9 milésimos. Então isso aqui é uma soma infinita, que a gente, na verdade, é uma representação para o limite de uma sequência. Tá? Uma sequência cujo primeiro termo é 9 décimos, o segundo termo é 9 décimos mais 9 centésimos, tá? O terceiro termo é a soma desses três e assim por diante. Uma sequência não decrescente em números reais, tá? Limitada, porque eu sei que isso aqui certamente é menor ou igual a 1. Portanto, tem um limite e isso representa um número real. Tá? Qual o número real? Esse número real, tá, é igual a 1. Uma maneira da gente demonstrar esse fato é que certamente esse número real, 0,9999, tá, é um número que é menor ou igual a 1 e que difere de 1 uma quantidade que é arbitrariamente pequena. Tá? Então, se você... dá para tornar esse número que está aí próximo, tão próximo de 1 quanto 1 sobre 10 elevado a 27, claro, basta pegar 27 casas decimais aqui que você consegue essa aproximação. Tá? Então, qual é o único número real, tá, que é menor ou igual a 1, tá, e cuja diferença dele com 1, tá, é menor ou igual a qualquer número que você fixe? O próprio 1. Tá? Uma outra maneira da gente argumentar com isso é o seguinte: eu sei que esse número é menor ou igual a 1, tá? Será que pode ser estritamente menor do que 1? Não. Por quê? Nós não acabamos de ver que esse número 0,99999 não se torna arbitrariamente próximo de 1? Portanto, quando você coloca um número de casas decimais suficiente, mais cedo ou mais tarde, ele vai passar desse número que você colocou. Tá? Então, uma maneira da gente argumentar com essa construção das dízimas é que 0,99999 é igual a 1, portanto, 0,1111, etc., é igual a quanto? Este número e este aqui são tais que, se eu pego esse número, tá, e multiplico, então esse número é 1 décimo mais 1 centésimo e assim por diante. Então, entre esse número e aquele ali, se eu quero obter esse número a partir desse, basta multiplicar por 9. Tá? Então, esse número que está aqui, certamente é 0,99, etc., dividido por 9. Mas isso é 1, tá? Então, esse número que está aqui é 1 nono. E, de modo mais geral, se eu tiver 0,A, onde A é um dígito qualquer, o que isso vai ser? A sobre 9. E aí descobrimos, tá, a primeira, pelo menos nesse caso mais simples, tá, a regra de que se eu tenho uma dízima periódica em que o período é 1, tá, ela é expressa pela fração de denominador 9, em que o numerador
é exatamente esse dígito que se repete. Tá? Aí no livro está feito para um caso em que eu tenho período maior do que 1, tá? E está feito também para o caso da dízima ser composta. Tá? Vou pedir para vocês lerem aí no livro e redescobrirem aí as regras das dízimas periódicas. Tá? De todo modo, o importante aqui é que nós argumentamos a primeira parte. Então, todo mundo está com... Há uma pergunta ali, microfone, por favor. Professor Paulo, Oi. quando a gente explica passar de número para um número racional, a gente explica por esse processo que o nosso colega fez em 7ª série, né? Só que às vezes eles nos vêm com a seguinte pergunta: se funciona ali tão bonitinho por 3,1222, e quando você faz com 0,9999 vai dar 1, né? Por que ali funciona e o outro não funciona? Porque o outro você já lança a ideia de limite, você consegue explicar. Qual é o erro? Mas funciona, sim. Não tem nenhum problema, não. Se você tiver 0,999 chamar de x, funciona perfeitamente. 10x é 9,999. Aí quando você subtrai 10x menos x, a 9x igual a 9. X igual a 1. Como explicar para o aluno? Porque eu consigo explicar direitinho quando você lança a ideia de limite ou quando você faz soma de PG, né? Aí, como a soma de PG infinita é limite, você consegue resolver. Mas numa 7ª série, eu não consigo resolver isso dessa forma. Não, mas bom, se você explicar por esse processo, tá? Esse processo constata que 0,999 só pode ser 1 por aqui, tá? Mas talvez o que você esteja dizendo é da resistência do aluno, tá? De aceitar esse fato, porque ele está olhando para esse número 0,99 e está falando, não, mas esse número é menor do que 1, como pode ser igual a 1? É porque quando o aluno olha para isso aqui, ele está pensando nisso, tá? Aí, um possível argumento para você usar com o aluno, tá? É levá-lo a chegar a essa conclusão, tá? Então, esse número 0,99999, etc., tá? Se não for 1, ele vai ter que ser o quê? Maior do que 1? Não, certo? Maior do que 1 não é, tá? Tem que ser menor do que 1. Mas aí você convence. Você não observa que este número aqui, à medida que eu coloco mais casas decimais, a diferença entre ele e o número 1 se torna cada vez menor? Então, se você me disser, tem um número aqui, eu sempre vou, através da colocação de noves, tá, ultrapassar esse valor que você pediu. Pede para ele dizer um número. Coloca 0,99999. Fala, não, põe um 9 a mais. Então, não há nenhum número menor do que 1, tá, que sirva para ser essa representação, porque a gente sempre consegue, através da colocação adicional de 9, tá, passar do ponto que a gente colocou. Não sei se alguém tem mais a acrescentar. Não é uma ideia simples, tá? Mas o argumento é esse mesmo. Uma dúvida aqui? Emendando, eu pensei que ela ia perguntar isso, a respeito por exemplo, todas as dízimas que nós costumamos fazer, o aluno tem como dividir, fazer aquela divisão ali do x, 281 por 90, ele encontra fração geratriz. Naquele 0,9, ele não consegue fazer essa volta. Aí há esse questionamento também, mas por que naquele caso lá eu não consigo voltar para É verdade. Esses números aqui, as expansões... Microfone. Não tem mais microfone, não?
Bom, o que acontece é o seguinte, você está, até o momento, falando de um processo, que é o processo de, dado um número decimal, achar a fração ordinária que é a geratriz dele. E o que o colega ali está perguntando é o contrário, que você ainda não falou e que eu acho que você vai falar agora, que é o problema inverso. É dado um número racional, achar qual a fração, qual o número decimal que ele representa. O problema todo aí resulta no seguinte. No começo, desculpa, Paulo, deixa eu Claro. só existiam frações ordinárias. Foi só no limiar do século XVII, dos 16 para 17, que um cara chamado Simon Stevin, um holandês, escreveu uma aritmética na qual ele introduziu a noção de fração decimal. E a partir daí, se verificou que as contas feitas com fração decimal são muito mais eficientes, mais rápidas de fazer, que parecem conta com número inteiro. Mas o problema, então surgiu o seguinte, dado uma fração ordinária, transformar em fração decimal para eu resolver minhas contas mais facilmente. Só que, por definição, fração decimal é aquela que tem o denominador potência de 10. E uma fração tipo 1/3, por exemplo, não tem como você escrevê-la como uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Então você procura fazer da forma mais aproximada possível. Quando você escreve 1/3 igual a 0,333333 com 3 pontinhos no fim, você está querendo dizer o seguinte, que em qualquer momento que você pare, nessa sequência 0,3333 até parou aqui, você tem um valor aproximado de 1/3. Do mesmo modo ali, 0,9999, a qualquer momento que o Paulo pare ali, ele tem um valor aproximado de 1. Se ele continuar, ele tem um valor mais e mais aproximado, é só isso. Mas eu acho que a dúvida dele é que, de fato, essas... Então, vamos... deixa eu comentar isso aqui na volta do Agora, teorema. peraí, só para terminar. Esse 0,999 não vai resultar de nenhuma Isso. divisão, a menos que você faça uma divisão engraçada. Você pode fazer uma divisão engraçada e chegar aí. O que é uma divisão engraçada? É quando você faz a divisão, você admite que o resto não seja necessariamente menor, mas seja igual ao divisor. Aí, se você fizer isso, você vai obter. Primeiro, duas coisas, tá? Não é só com 0,9999, isso não é um caso único, não, né? Todo número que tem uma expansão decimal finita também tem uma expansão decimal desse tipo, tá? Qualquer um. Então, você pega o 1,23, 1,23 também é 1,2999, etc. Então, todo número que tem uma expansão decimal finita também admite uma infinita com 9. Tá? Não é só 0,99. Então, é uma anomalia que está discutida aí no livro. Tá? Essa correspondência entre as frações ordinárias, tá? E as representações decimais, no livro está chamada quase uma abjeção. Tá? Porque não chega a ser uma abjeção, porque quando você tem decimais exatas, você tem duas representações. Tá? Uma surge da divisão, tá? A outra não surge da divisão. Bem, é assim. Fazer o quê? Faltam 2 ali, não é? Faltou um 2. 1,2299. Obrigado. Isso mesmo. Que o número que eu escrevi aqui antes foi 1,3, né? Esse que está aqui, sem o 2, é 1,3. Obrigado. Bom, voltando aqui ao nosso teorema, por enquanto a gente só fez uma parte, né? Então nos convencemos que dízimas periódicas, tá? ou decimais finitas, de fato correspondem a números racionais. Tá? Será que o contrário é verdade também? Será que dá para a gente garantir que quando eu parto, tá, de uma fração m sobre n, tá, e faço a representação, tá, como uma expressão decimal, tá, a gente obrigatoriamente obtém uma dízima periódica? Então, o que a gente tem que pensar aqui
é que, felizmente, nós temos um algoritmo, tá, para tomar uma fração ordinária, tá, e convertê-la, tá, numa representação decimal. Tá? Vamos pegar um caso, por exemplo, digamos que a gente tenha a fração 3/11. Tá? Então, o que a gente faz? Vamos raciocinar um pouquinho para ver o que o processo, de fato, está fazendo aqui com a gente. Tá? Então, o que a gente vai fazer, tá, é usar o algoritmo da divisão de números inteiros, tá, para poder fazer essa conversão dessa fração ordinária, tá, numa fração decimal. Então, o caso mais simples, tá, que a gente teria, tá, é o caso em que essa razão é um número inteiro. Tá? Então, se 3 fosse um múltiplo de 11, então se esse número aqui fosse, digamos, 33/11, tá? Então, eu teria como resultado um número inteiro, que seria 3, que seria a expansão decimal que eu gostaria. Tá? No caso, eu, na verdade, tenho um número que é menor do que 11, então não pode dar um número inteiro. Então, o que a gente tenta fazer é verificar se dá para escrever isso aqui como um número inteiro de décimos. Tá? Como é que eu faço para verificar se dá para escrever como um número inteiro de décimos? Eu multiplico esse aqui por 10, tá? E divido 30 por 11. Tá? Então, vamos fazer até dois casos aqui. O que acontece, tá, com uma fração como 2/5? Então, 2/5 não pode ser escrita como um número inteiro, mas quando eu multiplico aqui por 10, eu vejo se dá para escrever como um número inteiro de décimos. E vejo que 20 dividido por 5 dá a conta exata. Quanto? 4. 4 o quê? Décimos. Tá? Então, eu multipliquei aqui por 10, portanto, no lugar de obter isso aqui como um número de inteiros, eu estou calculando o número de décimos referente a essa fração. Então, isso aqui vai ser 0,4. Esse procedimento, tá, é claro que a gente automatiza através do algoritmo da divisão continuada, mas o algoritmo da divisão continuada com números decimais nada mais é do que isso, a busca dos décimos. Depois, se não der certo, você procura os centésimos, depois você procura os milésimos, tá? E o que você vai representando nos diversos passos aqui da nossa conta, tá, o valor por falta correspondente, tá, ao maior número de décimos, depois centésimos, depois milésimos que cabe no algoritmo, que cabe naquele número. Então, o que eu faço aqui? Você coloca um 0, né? Então, quando você coloca esse 30 aqui, o que você está procurando é quantos décimos, tá, essa fração 3/11 contém. Tá? A resposta cabem 2 décimos e sobram 8 décimos. Agora eu vou perguntar quantos centésimos cabem aqui. Tá? Então, eu vou ter 80 dividido por 11, então dá 7, sobram 3 centésimos. Agora eu vou perguntar quantos milésimos tem. Coloco mais um 0, tá? E vou achar 2. Então, o que vai acontecer nesse caso é que a partir do momento que eu encontrei, tá, esse 30 que está aqui, vai repetir o padrão que eu tinha anteriormente. Tá? Pergunta, isso sempre vai acontecer? Pergunta, sempre vai acontecer, tá, de um desses números que eu encontrei, tá, aqui na minha divisão se repetir? Não, duas coisas podem acontecer, né? Pode acontecer também isso desse caso, tá? Então, ou o processo termina após um número finito de passos, tá? Isso é possível acontecer. Mas se o processo prosseguir para sempre, eu posso garantir com toda certeza que vai haver, em algum momento, vai ter que aparecer de novo, tá, um
dos dividendos que apareceu aqui no passado. Por que eu posso garantir isso? O número de possíveis restos que eu tenho aqui, tá, é um número finito, porque ele é limitado pelo divisor, né? Ele é menor do que o divisor. Então, por exemplo, quando eu divido um número por 11, os restos que eu posso ter vão de 0 a 10. Se eu encontrar um zero, eu vou chegar a uma expansão finita. Ótimo. Tá? Se eu nunca encontrar um zero, mais cedo ou mais tarde, tá, eu vou ter que repetir um já encontrado, porque eu tenho uma coleção finita apenas de restos para escolher. Tá? Então, esse processo, então a gente tem a explicação aqui do outro lado do teorema, é que dado qualquer fração ordinária, nós temos um método para converter essa fração ordinária numa fração decimal, temos um algoritmo para isso, tá? E esse algoritmo, ele obrigatoriamente vai produzir um padrão periódico, já que o número de restos que a gente tem é uma quantidade finita. Tá bom? Muito bem. Hoje, na sessão de exercícios, a gente vai trabalhar com mais tem uma... Tá, tem um recadinho que eu vou dar já. Deixa eu acabar de falar. Os exercícios aí que a gente vai fazer hoje à tarde, tá? Eles trabalham com outra noção fundamental, quer dizer, algo que os alunos têm dificuldade também de trabalhar no ensino médio, com desigualdades, tá? Então, hoje à tarde, nos exercícios, a gente vai ter oportunidade aí de lembrar, através dos exercícios, tá, algumas dessas características fundamentais aí de desigualdade. Tá bom? Um recado aqui, o pessoal do Rio já sabe disso, mas para o pessoal dos outros estados, ontem o exercício 7 da lista de indução do Morgado, o enunciado dele estava errado. Tá? A solução está certa, mas não para aquele enunciado, para o enunciado corrigido. Então, na aula de quinta-feira, Morgado vai discutir e dizer o enunciado correto e mostrar a solução do exercício 7 da lista de indução. Tá? Até amanhã, gente. Exercício de hoje. Quem tem a lista? Não, é do livro, mas tem que pegar lá com a Maria. Eles não, nós temos. Nós temos. Na minha sala, por aí. Eu vou passar nas salas e deixar a lista de exercícios para vocês. O pessoal dos outros estados tem a relação. Não foi para essas gavetas, não, né? O pessoal da limpeza foi eficiente mais dessa vez.